Quero meditar com os irmãos um pouco sobre esse salmo. Interessante que o versículo que a nossa irmã Donete falou do Mateus capítulo 6, versículo 33. A primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, não quando criança lá em Minas, mas depois de se tornar um pai de família, depois de ter aceitado a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, eu queria uma mudança de vida. Da forma que estava a minha vida, eu não queria mais. E eu peguei uma Bíblia que minha mãe me deu e fui na primeira Assembleia de Deus. Eu falei, eu quero ir numa Assembleia de Deus. Eu procurei de dia, falei, tem uma aqui perto da casa dela, da minha namorada, aí para a igreja. E eu à noite com um fone de ouvido, escutando aquele louvor, remove a minha pedra e faz um milagre. Não sei se é da Barros, né? E eu ouvi esse louvor e cantando até chegar na igreja. Quando eu entrei, com todo mundo ajoelhado orando, estranhei um pouco, porque eles estavam ajoelhados de costa para o altar, e o costume católico era orar de frente, né? E eu orei de costa, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E comecei a orar. Começou o culto, e nessa primeira eu já fui no objetivo de mudar de vida. Eu falei, Senhor, vou mudar de vida, fala comigo, direciona. E foi a primeira palavra que Deus falou comigo, foi essa, Mateus 6, 33. Aquele pastor, ele falou comigo e é como se eu ouvisse Deus falando comigo. E aquela palavra eu nunca mais escutei. Ele falou assim, meu filho, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu entendi o que Deus quis falar comigo. Olha, não adianta você querer resolver a sua situação sentimental, ou seja, o seu casamento. Não adianta você querer resolver primeiro a sua situação financeira. Não adianta você querer resolver primeiro os seus problemas familiares. O que vai adiantar primeiro é você me buscar. Quando você entender que eu sou o suficiente na sua vida, aí sim eu vou começar a mudar você. Eu vou entrar com o meu Espírito Santo na tua vida, vou direcionar você. E aí você vai começar a olhar as coisas com olhos espirituais. Foi isso que Deus quis dizer para mim. Foi onde eu aceitei a Jesus, né? Antes eu tinha aceitado a Jesus, eu entrei, Deus falou comigo, aí eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira. Aí cheguei aqui, voltei para casa, né? Eu estava na casa da minha mãe. Voltei para casa, mas voltei para casa ainda, mesmo sabendo disso, eu comecei a falar assim, a primeira Assembleia de Deus que eu tiver aqui perto de casa, eu vou. Aí onde que eu entrei na primeira Assembleia de Deus, que era a missão Resgate ali na Avenida. E ali eu entrei. Sim. E eu entrei com a mesma pergunta, o Senhor fala comigo, direciona o que eu devo fazer, se é sair de casa, se é ficar em casa. E ali o pastor foi usado por Deus para falar comigo, olha, meu filho, a sua felicidade depende da sua escolha. Eu falei, meu Deus do céu, será que o senhor não vai me dar uma resposta concreta para saber o que eu tenho que fazer, se sai, se fica, se vai? Tudo bem, eu falei, tá bom, senhor. Já que o senhor está falando comigo, me está me deixando eu cada vez mais assim, ansioso, o que eu devo fazer, eu vou buscar na tua palavra. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu já falei isso com os irmãos, eu falei, fechar a Bíblia assim, fechada. Eu falei assim, eu nem sabia onde estava livro nenhum, eu só sabia, nem Gênesis eu sabia que começava com Gênesis. Abri a Bíblia, falei assim, vou abrir aqui e tal. Abri, falei, não versículo, eu abri a Bíblia com os olhos fechados, eu fui na letra, depois eu parei. Aí quando eu parei, irmão, é coisa tão maravilhosa de Deus, que eu vou até ler para os irmãos onde eu parei. Aqui, ó. Eu parei em Efésios, capítulo
fixado aqui. Mateus capítulo 5 e o versículo 25. Sem nunca ter lido a Bíblia. Eu pedi uma resposta para Deus. Deus usou 2 homens para falar, mas não me deu a resposta concreta. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir Deus falando através das pessoas. Mas quando Deus está buscando mais intimidade com você, Ele não quer usar as pessoas para falar com você, Ele quer falar diretamente com você. Então se atente nisso. Se você já pediu para Deus usar alguém para falar diretamente com você, e Deus ainda não falou através de pessoas, então se atente. Se Ele não falou através de pessoas, Ele quer falar diretamente com você. Ele quer ter intimidade com você a ponto de você ouvir Ele falando com você. Aleluia. E aí eu falei, Senhor, só me dá a resposta, o que eu devo fazer para me seguir, mas essa vida eu não quero mais, eu só quero agora ir para a igreja, decidir uma vida diferente. Aí ele foi, e meu dedo, irmão, estava justamente no versículo 25. Efésios 5, 25, é isso mesmo? Assim, Maria, versículo 25, é isso mesmo, minha folha está solta aqui. Está escrito assim, irmãos: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Oh, glória, aleluia. Irmãos, pensa numa resposta que vem direto de Deus, um tapa na minha cara. Direto. Irmão, você nunca ter lido a Bíblia. Você pediu uma resposta de Deus, se você sai de casa ou você fica em casa. E você abrir a Bíblia com os olhos fechados e colocar o dedo aonde você tem que ler. E aonde você tem que ler, você lê justamente este versículo. Eu preciso de mais prova de Deus? Não. Sabe qual a minha resposta para Deus? Eu falei, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter falado comigo. Você ter falado comigo. A partir de hoje, eu vou ser esta pessoa. Eu vou ficar em casa e vou voltar a ser o que eu era antes. Agora eu vou ser um marido. Glória, aleluia. Então entenda, irmão, que o que Deus queria de mim é Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus. Eu busquei primeiramente, irmão, de Deus a resposta. Quando eu busco de Deus, porque eu já estava decidido o que eu ia fazer. Eu já ia ser evangélico. Eu não ia ser mais católico. Eu decidi seguir a Deus, eu já tinha decidido. Ou seja, se eu tomei a minha decisão, aí depois eu perguntei para Deus, agora Senhor, eu fico em casa ou saio de casa? Eu peço que o Senhor me responda. E o Senhor me respondeu isso. Em Efésios 5, 25, maridos, cada um amar a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Ou seja, se precisar dar a minha vida pela minha esposa, eu tenho que dar. Glória E eu estou, irmão, ainda que eu morrer e passou um ano ela casar com outro, para mim não faz diferença. Eu vivi a palavra de Deus. Esse é o que importa na minha vida. E vamos entender que no Salmo 128, a Nete deu esse testemunho aqui e aí veio no meu coração. Ela falou sobre esse versículo, e foi o primeiro versículo dentro de uma igreja na Praia Grande que foi falado para mim, ministrado ao meu coração. Nós vemos que o Salmo 128 fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter reverência, obediência, seguir a tua palavra com responsabilidade, né, Yuri? Isso é temer o Senhor, seguir ao Senhor. Entenda que no Salmo 128 está falando do homem ou da pessoa que teme ao Senhor, o que vai acontecer dentro da sua casa. Interessante que o Salmo 127, um salmo antes, o primeiro versículo fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, não adianta você dar um duro e trabalhar 24 horas por dia. Não adianta você ter 200 salários mínimos. Porque se o Senhor não edificar aquele lar, não vai adiantar nada. Então o Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha
os que edificam. Ou seja, o homem, a força do homem. Porque tem um salmo que fala, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, eu não posso confiar no meu braço, na minha força. Amanhã eu vou trabalhar sem colocar Deus na frente. Eu tenho força para seguir, para lutar, sem colocar Deus na frente. Então, maldito o homem que confia no homem. Não posso confiar na força do meu braço, porque se Deus não me fizer ter força, eu não terei. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, eu posso ter vigias aqui nos 4 cantos da minha casa. Se o Senhor não guardar a minha casa, vai ser tudo em vão. Não É verdade. adianta, irmãos, não adianta. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer pão de dores. Pois ele dá aos seus amados o sono. Então entenda, irmãos, que tudo na nossa vida, se o Senhor não for o Senhor da minha vida, vai ser tudo em vão. É tudo em vão. Não vai adiantar. Não vai fazer o sentido que ela tem que fazer se Deus não for o Senhor da minha vida, se Deus não for o Senhor da minha casa, se Deus não for o Senhor do meu casamento, se Deus não for o Senhor dos meus filhos, se Deus não for o Senhor aonde eu estiver, tudo será em vão. E aí nós começamos com o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é se esforçar para viver o Evangelho de Deus. É se esforçar, irmão, para obedecer a Deus. Sabemos que só Jesus cumpriu todas as 613 leis. Só Jesus. Então nós não somos salvos pela lei. Nenhum judeu, nenhum mestre da lei, nenhum sacerdote conseguiu cumprir as 613 leis de Moisés. Então, nós temos que entender que somente Jesus, ele cumpriu as 613 leis de Moisés. E nós glorificamos a Deus porque ele fez isso tudo por nós. É verdade. Tudo isso. E aqui no versículo 12 fala assim, comerás do trabalho das tuas mãos, ou seja, comerás do trabalho das tuas mãos, significa que nós temos que trabalhar, não pode ser preguiçoso, tem que trabalhar, viu? Trabalhar, meu Deus. Ele hoje está só falando. Não pode ser preguiçoso, não. Acordar 11 horas, meio-dia, ficar bravo com seu mãe e o pai tem que comprar pão. Então tem que acordar cedo e trabalhar, viu? Glória a Deus. E aqui fala da mulher também. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Uma videira frutífera, ou seja, uma mulher que dá frutos, uma mulher abençoada. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Percebes que o homem que teme ao Senhor. Eu não sei, eu usou muita matemática aqui e teve uma pesquisa, mas eu não sei os números corretos, mas eu vou falar para você onde se aproxima, entenda uma coisa. Essa pesquisa falou que quando a mãe, ou seja, a mulher do lar, ela é cristã, os filhos têm 10% de seguir a mãe, de ser cristão. Mas quando o pai é cristão, tem a chance de 90% dos filhos ser cristão. Vocês entendem a importância disso? Se só a mãe for cristã, a chance é de 10% dos filhos ser cristão. Mas se o pai for cristão,
tem a chance de 90% dos filhos em ser cristão. Então nós entendemos o que? A grande influência do provedor da casa, a grande influência do líder da casa, a grande influência daquele que Deus colocou para liderar uma família. Glória a Deus. Aleluia. Então assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Israel. E outra, além de Deus o abençoar, Ele abençoará também os seus filhos, porque Ele fala que você vai viver, ou que nós vamos viver, para ver os filhos dos nossos filhos, ou seja, nós vamos viver para ver os nossos netos, e a paz seja sobre Aleluia. Israel. Glória. Glória a Deus. Glória. Vocês entendem, irmãos, o temor do Senhor, a obediência da palavra de Deus. Entenda o que é servir ao Senhor, quais são as recompensas espirituais que chegam na nossa vida. E quando eu falo recompensa espiritual, também vem o material que nós necessitamos. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Se Deus for o Senhor da minha vida, o Senhor do meu casamento, o Senhor do meu trabalho, o Senhor dos meus filhos, o Senhor do meu dia a dia, nada vai ser em vão, nada vai ser vaidade, nada. Tudo vai ter um propósito. É verdade, Deus. Tudo vai ter um propósito. Nós te glorificamos, Senhor. Tudo vai ter um propósito. Entendamos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele conclui esse salmo. Sabe por quê? Ele fala assim: sem mim nada podereis fazer. Você percebe que nós já nascemos dependendo de Deus? Você percebe que até para nós virmos a esse mundo precisamos de Deus? Por quê? Quando o Senhor fala, eu te chamei antes de você estar no ventre da sua mãe. Olha para você ver. Antes de vir ao mundo, você já foi chamado. Entenda que você só veio porque Deus escolheu para que você viesse. Você só está aqui porque Deus te chamou você para o servir. Você está ouvindo a palavra e Deus já sabia, antes da fundação do mundo, que aqui haveria um culto de adoração a Ele. Oh, glória! Vocês entendam que se nós estamos aqui hoje, é porque foi preparado por Deus há muitos anos atrás. Amém, Muito tempo aleluia. atrás. Tudo isso aqui foi preparado por Deus. Muitas pessoas podem achar que aqui é assim, é um simples culto. Um simples culto. Mas você sabe o tamanho da importância espiritual diante de Deus deste culto de hoje? Sabe a importância? Nós sabemos que um dia na casa do Senhor, ou seja, nessa casa de oração, vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Se a gente calcular 365 dias, vai ser quase 3 anos em outro lugar. Ou seja, um dia aqui, essa noite aqui, louvando e adorando, vale mais do que quase 3 anos em qualquer lugar fora daqui. Você sabe então qual é a importância dessa noite aqui nesse culto? É mais do que 3 anos fazendo qualquer outra coisa em outro lugar. Quase 3 anos. Glória a Deus, Então aleluia. entenda, irmão, a importância de estar aqui, de dar glória ao Senhor, de Glória. adorar ao Senhor, Santo, de ter Ele como santo, Senhor da santo. sua vida, de Ele ser o Senhor da nossa vida. Exaltado, A adorado. importância, irmão, de louvar, de glorificar, de entregar tudo na mão dEle. A importância de Ele ser o nosso Deus. Muito importante, né? A Nete falando aqui dos testemunhos, eu glorifico a Deus de tudo que nós temos passado. Tudo, irmão. Toda a nossa vida, eu e a Nete, sabe? Eu acho que
As lutas começou quando eu comecei com a NET. As lutas de casal, né? Vai ser luta de casal quando começar o casamento. Mas eu acredito que a fase mais difícil da minha vida não foi a fase que eu cresci somente com uma madrasta. Mas eu acredito que as fases mais difíceis que eu tenho passado foi a 2. Né? Foi quando eu construí uma família. Porque era preciso moldar a minha vida. Era preciso Deus moldar a vida da NET. Era preciso Deus moldar a nossa casa. E para moldar a nossa casa, Ele tinha que mudar a nossa forma de pensar. Ele tinha que moldar as nossas atitudes. Ele tinha que moldar, irmão, tudo em nós. Então era necessário nós passarmos por uma transformação da água para o vinho. E às vezes a transformação é dolorosa. Vocês acham que uma lagartixa transformando uma borboleta largada, né? Uma largada transformando uma borboleta é fácil? Passa por um processo doloroso, né? Toda transformação é dolorosa. Toda mudança ela é dolorosa. Não é fácil, não é apenas um piscar de olho, não bater de dedo, ó, mudei. A partir de amanhã, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Não, irmão, tem um processo. E esse processo, muitas das vezes, ele é doloroso. Às vezes vai ter coisas que nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que vencer. Vai ter coisas que a gente vai ter que deixar para trás. Vai ter coisas que vai ser necessário perder para ganhar. E com Cristo, na verdade, a gente pode perder o material, mas com Cristo a gente vai ganhar no espiritual. E mais pra frente, a gente vai entender o porquê de todas essas coisas. Perdi muitos móveis, perdi documentos, perdi muita coisa lá embaixo quando a NET estava falando. Interessante, era um guarda-roupa por ano que eu perdia. Interessante que eu não comprei nenhum. Toda vez eu ganhava um guarda-roupa. Toda vez eu ganhava um guarda-roupa. Não comprei nenhum. Então assim, irmãos, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. A dependência tem que estar no Senhor. Por mais difícil que seja a nossa vida, sempre tem que estar no Senhor. Não adianta. Você está doente, ore ao Senhor. Sim. Se Ele não te curar, Sim. vai para o hospital. Faça o procedimento que tem que fazer. Mas antes de ir, ore ao Senhor. Porque às vezes o propósito de oração é o que vai fazer a cura. Eu já dei testemunho aqui com os irmãos, na outra igreja, quando o Igor estava mal. O Igor estava nascendo umas coisas no corpo dele. O Igor tinha, eu acho que uns 4 ou 5 anos de idade. E eu chamei ele, filho, ajoelha aqui, ora aqui comigo. Não, 4, não. Hoje ele tem 19, eu aceitei com 25. Foi o primeiro ano meu, então eu tinha 26. 26, para ser final, 13. 13 anos, o Igor tinha 6 anos de idade. Eita, as matemáticas hoje. O Igor tinha 6 anos de idade. Eu falei, filho, ajoelha aqui comigo. Eu falei, tudo que eu falar, você fala. Eu orei a Deus e pedi para Deus sarar ele. E ele falou, me cura, tal. Toda a oração, irmão. Aí depois que terminou, ele dormiu. Irmão, estava crescendo no corpo dele algumas coisas estranhas. Em volta. Estava crescendo um caroço e um negócio em volta do caroço no corpo dele. E ninguém sabia o que era. No dia seguinte já começou a secar tudo. Oh, glória. E pouquíssimos dias já sumiu tudo depois Aleluia. da oração. Então, muitas das vezes, irmão, eu podia levar ele no médico, tudo e tal, mas eu preferi orar primeiro. Se não tivesse passado, eu levaria para o hospital, assim como eu fiz com o Isadora, Isaac. Eu orei, Deus não curou, ele veio para o médico. Orei, Deus não curou, ele veio para o médico. Mas a primeira opção é a fé, orar. Se Deus não operar, leva para o médico. Se não for cura, Deus tem um propósito lá. Ou Deus quer mudar algo em você. Deus quer que você veja ou ouça alguma coisa. Deus quer fazer você entender que
você vai ser um testemunho para o amanhã. Olha, eu fui lá, passei por isso e hoje eu vim aqui contar esse testemunho. Olha, dentro da minha casa eu orei, Deus curou. Hoje eu vou contar esse testemunho. Então a nossa vida, a prioridade é Deus, a premissa é Deus. Primeiro você ora, você tem fé. Deus não curou, não reclame, não questione, apenas leve ao hospital. E faça todo o procedimento que tem que ser feito com sabedoria, sempre pedindo a direção de Deus. Então, que Deus seja o Senhor das Glória a nossas Deus. vidas. Aleluia, Amém? glória a Glória a Deus. Deus. Vamos colocar em nome do Senhor. Aleluia.